que as ações sobem numa estratégia que deixa de priorizar, vamos dizer assim, os ganhos de curtíssimo prazo? Porque, felizmente, a Petrobras não depende apenas de acionistas de curto prazo. Porque, felizmente, a maioria dos acionistas realmente estruturais para a composição, digamos, do lado privado do capital da Petrobras é feita de acionistas conservadores, evidentemente no sentido financeiro, tá? E acionistas que têm, por exemplo, fundos de pensão e fundos soberanos, têm compromissos de rendimento de longo prazo. Então, a maior parte dos acionistas que realmente faz diferença para nós são acionistas que precisam pagar aposentados daqui a 30, 35 anos. Então, eles sabem o que eles querem ver? Mais do que lucratividade máxima de curto prazo, eles querem ver na Petrobras um mega transatlântico que consegue atravessar oceanos enormes e chegar do outro lado. Ele quer ver uma empresa que daqui a 70 anos vai estar aqui, ainda dando um lucro comportado, um lucro estatal, com algumas vicissitudes que ela precisa superar, tanto pelo papel estatal quanto pelo papel de empresa no mercado de ações, navegando entre essas duas coisas, mas certamente uma empresa longeva. Ele quer ver isso. E foi isso que ele viu quando nós tomamos essas duas atitudes. Ele disse, cara, esse PPI estava sendo uma lucratividade esporádica, porém, o market share, por exemplo, da Petrobras nas regiões estava caindo. As nossas refinarias estavam operando a 70% a 75% do fator de capacidade delas. Nós agora estamos no 97%. Então nós estamos produzindo mais para um mercado cada vez maior, quer dizer, a gente está conquistando fatia de mercado de volta, que a gente perdeu muita fatia de mercado em várias regiões, por conta de se favorecer, como eu disse, o preço mais ineficiente, do concorrente mais ineficiente. E a nova política de preços é essa. Ela se traduz no seguinte: a Petrobras consegue ser a sua opção melhor em qualquer região do país. E quando ela não consegue ser, por uma falta de, claro, cumprir toda a necessidade de refino que o país tem, ou por uma questão circunstancial de logística, ela aí sim ela diz, olha, não dá para mim, vai entrar o importado. E o importado tem que fazer muito esforço para entrar ali. Então, todas essas forças atuam a favor, como deve ser, do consumidor e não do vendedor. O comprador é que, de alguma forma, manda nesse preço. Se a gente não chegar num preço melhor no centro-oeste, no nordeste, no sul, no extremo sul, no norte, alguém vai chegar com um preço parecido. Mas para chegar perto do preço da Petrobras, o cara não vai mais poder ser um importador simplista que chega ali oferecendo qualquer preço, porque ele não está mais garantido pelo PPI. Eu vou acompanhar essa tese agora. O preço das ações da Petrobras na Bolsa subiu recentemente e o presidente da Petrobras, ele está associando esse fato a uma qualidade, um aspecto, uma natureza, a natureza do acionista da Petrobras. Ele disse que o acionista da Petrobras, diferente dos demais, possivelmente, provavelmente, ele é um acionista que tem visão de longo prazo. E por ter visão de longo prazo, reconheceu na política de preços e nas demais políticas da atual gestão que essa atual gestão estaria comprometida com o longo prazo. Então, como ele é um acionista que está pensando no longo prazo, ele viu que as políticas dessa direção do Jean Paul Prat também está visando no longo prazo, então eles decidiram comprar mais ações e por isso as ações subiram. Essa é a tese. Mas veja, a gente sabe que existem muitos fatores que influenciam na variação do preço das ações na Bolsa. Existem muitos tipos de acionistas da Petrobras e de outras empresas, acionistas que têm objetivos diferentes. Isso existe, certamente. Mas veja, o preço do petróleo recentemente tem aumentado. E isso, existe uma correlação que é bastante óbvia e se observa isso sempre, quando o preço do petróleo sobe, o preço das ações das petrolíferas também sobe. Acho que essa seria uma relação causal mais óbvia do que da natureza psicológica aí dos acionistas da Petrobras. Isso aconteceu. Outro ponto é o seguinte: o mercado de ações é um mercado altamente especulativo e controlado pelo sistema financeiro. A Petrobras tem ações na Bolsa Brasileira, na Bolsa de Nova York. Tanto aqui quanto lá, acionistas estrangeiros têm uma parcela significativa das ações da Petrobras. E não são acionistas pessoas físicas, são fundos de investimento. Fundos gigantescos de investimento, que normalmente pautam as suas decisões por resultados de curtíssimo prazo. Porque essa é a natureza do sistema financeiro. A natureza do sistema financeiro é uma preocupação com o resultado trimestral, o resultado semestral, e assim, segundo essa lógica, eles alocam uma aplicação com caráter especulativo bastante grande, mas que movimentam grandes somas, muito mais do que aquele pequeno acionista, que é a capacidade que ele tem de movimentar recursos. Então, apostar, que a maioria dos acionistas da Petrobras tem uma visão diferente do mercado em geral, considerando a atual composição acionária da Petrobras, a exposição que ela tem a grandes fundos de investimento, especialmente estrangeiros, é uma visão estranha, não me parece realista. O que me parece realista é que esse mercado, que é o financeiro, que é o especulativo, que é o que tem visão de curto prazo, ele observou as políticas da atual gestão da Petrobras e percebeu que essas políticas não mudaram em relação às gestões anteriores do governo Temer e do governo Bolsonaro. A política de investimentos, a política de distribuição de dividendos, a política de conteúdo local, a política de preços, são essencialmente as mesmas. Então, se aquelas políticas que vinham sendo praticadas são políticas que interessam aos fundos de investimento com visão de curtíssimo prazo, se essencialmente elas continuaram, esse mercado, esses fundos
continuaram comprados em Petrobras, especialmente quando o preço do petróleo sobe. Então, o que a gente observa? Por exemplo, a política de distribuição de dividendos, distribuição altíssima de dividendos, investimentos extremamente baixos, se comparados aos dividendos e se comparados ao histórico da Petrobras. Tudo isso vem acontecendo desde 2016, agravado a partir de 2021, especialmente a distribuição de dividendos. Tudo isso foi mantido pela atual gestão. Se eu tenho artigo, a cada resultado trimestral eu faço um artigo analisando a distribuição de dividendos e os investimentos feitos pela Petrobras. Então, eles são essencialmente os mesmos, a mesma lógica, a mesma política de distribuição de dividendo trimestral foi mantida. A mesma política de investimentos muito baixas foi mantida. O conteúdo local nos investimentos, não existe política nessa direção, assim como não havia nas anteriores. A política de preço só mudou no nome, na frequência do reajuste. O conteúdo da política de preço continua essencialmente igual. Então, é por esses motivos, pelas principais políticas da atual gestão terem sido mantidas, pelo preço do petróleo ter subido, que favorece também o preço de ação de todas as petrolíferas, e por essas razões, né, que o sistema financeiro, curto-prazista, continua comprando as ações da Petrobras. Se existe uma mudança real da direção da Petrobras, de colocar a direção da Petrobras a serviço do interesse da maioria dos brasileiros, aumentando o investimento, reduzindo dividendos, conteúdo local, substituição de importações, preços justos e competitivos, esses preços das ações precisam cair. E vão cair, porque aquele acionista que movimenta grandes somas, que são fundos estrangeiros, especulando, comprando ações da Petrobras na Bolsa para abocanhar esses dividendos desproporcionais e insustentáveis, esse tipo de capital especulativo certamente vai sair das ações da Petrobras. E não vai ter efeito negativo nenhum para a Petrobras. Vai ser bom para a Petrobras, vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para a economia brasileira, mas nada disso aconteceu porque, essencialmente, as políticas continuam as mesmas.